palavras de vida, palavras de bênçãos, de unção, de restauração. A palavra de Deus, com o pastor José Marconi. Agora, a palavra do Senhor para a sua vida. Se alegre. Aqui, palavras de vida, palavras de bênçãos, de unção, de restauração. A palavra de Deus, com o pastor José Marconi. Agora, a palavra do Senhor para a sua vida. A paz do Senhor, queridos, glórias a Deus. Estamos aqui reunidos para cultuar a Deus, louvar a Deus e ouvir da sua palavra. Creio que Deus tem uma palavra abençoada e poderosa, como tudo que sai da boca de Deus é o que nos alimenta, porque Jesus disse que nós nem só de pão verão, mas da palavra que sai da boca de Deus. Então a Bíblia, quando ela nos fala, é a boca de Deus falando para gerar vida. A palavra de Deus é vida, restaura a vida, é saúde, é ânimo, é vigor. Ela dá força ao cansado, aleluia. Atos capítulo 7, versículo 54, fala do momento muito difícil na vida de Estevão, e na hora que ele vai sendo apedrejado, vai ser apedrejado, mas ele estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava sentado à direita, Jesus que estava à direita de Deus. Aqui não diz assentado, aqui diz, olhando, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Em tempo de adversidade, em tempo de lutas, em tempo onde a luta se estende por dia e os ânimos começam a diminuir, então a palavra de Deus diz, olha, e o Salmo diz, leve meus olhos para o monte onde virá o socorro. De onde vem o socorro? O socorro vem do Senhor. Esse homem aqui estava sendo apedrejado com pedras e ia morrer. E ele, nesse momento, ainda assim que ia morrer, ele diz, não, mas eu sei quem eu tenho crido. E eu sei para onde eu estou olhando. Eu sei para onde eu devo olhar. Eu quero que os irmãos que têm a palavra de Deus abrem Tiago, capítulo 5, Tiago capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Todo tesouro, tudo que é de bom que se pode esperar, eu tenho que olhar para o alto. Versículo 17. Porque vem de Deus, que é o Pai das luzes, que não muda, que não varia, que não alterna. Ele move e não é movido. Lucas capítulo 21, versículo 28, diz assim, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque vossa redenção está próxima. Quando a situação se alinha, quando as coisas se dificultam, Deus está dizendo, não se desespere. Olhe para o lugar certo que você não vai só ver aquele que pode trazer o resultado suficiente em poder para resolver, mas como vai ver a ação dele, a intervenção dele. Números capítulo 21, versículo 4. O povo havia sido liberto do Egito. O povo era escravo. Escravo come se tiver de comer de noite, quando chegar, depois de passar o dia sendo açoitado, puxando pedra, amassando barro, morrendo de medo, saía de manhã, não sabia se chegava de noite vivo, e Deus livrou.
E em Números capítulo 21, eles começam a se enjoar, começam a se queixar, começam a maldizer, começam a achar que não é. Tem o maná, mas e não era isso, que muitas vezes não gosto muito de ir para a igreja, porque é aquela coisa, aquela pregação da palavra. Eu gosto mesmo é quando né, um cantor de fora, mas palavra, agora morrendo de saudade, porque é a palavra que alimenta, sustenta e faz mudar as coisas. Embora o louvor, né, apacente nossa alma, nosso coração. O louvor a Deus agrada a Deus. O louvor é para agradar a Deus. Mas é a palavra que nos sustenta. E esse povo começa a se queixar. O povo antes estava caminhando em obediência e agora as mentes dele mudaram. Ganharam a liberdade, tinham pão, tinham maná, mas não era mais satisfatório. Na igreja dizia, alguém tem uma bênção para contar? Creio que agora, quando abrir novamente, vai ter muita gente para contar a bênção, né? A Bíblia diz, os vivos te glorificarão, Senhor. Então está vivo, glória a Deus, vai permanecer vivo. Amém? Então essas pessoas não estavam satisfeitas. E o maná saía do chão, nascia do chão de manhã, o maná vinha do alto. Tiraram os olhos do alto. Tiraram os olhos de Jesus. Tiraram os olhos de Deus. Tiraram a gratidão de Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Não queria mais o pão da liberdade, o pão da vida, já não era bastante. E quando a gente se enjoa de Deus, automaticamente se abstém da salvaguarda de Deus. Ele é escudo e fortaleza para quem está atrás do escudo e fortaleza. Não quero, eu quero ficar. O que é que aconteceu? Vieram serpentes. Podia ser pombos voadores, né? Venenosos, mas serpente que entra por qualquer brecha. Não é isso que está acontecendo na Terra? Está vendo a similaridade? Onde você tocasse numa rocha, podia ter uma serpente, picou, pronto. Dor, terror, certeza de morte, pânico. Não tinha solução, não tinha remédio. Quem botasse o pé para fora da sua tenda, olha aí como está pertinho. Está entendendo? Serpentes. Quem botasse o pé para fora de casa, e dentro de casa mesmo tinha que ter muito cuidado, senão a serpente entrava pelas brechas da tenda, né? Então eles perderam a saúde, perderam a liberdade, e muitos perdendo a vida. Era essa a situação em Números capítulo 21, versículo 4. Calamidade. E no meio da calamidade, é que muitas vezes Deus permite as coisas para ver se o povo abre os olhos. Moisés estava lá, ligado com Deus. O povo é que não estava, né? O sacerdote da sua igreja, o seu padre, o seu pastor, o seu bispo, está lá, mas às vezes a gente estava muito enjoadinho. E era final do programa tal, era o final daquela série muito boa que tem na Netflix, né? Que a gente sabe o nome, com aquelas 4 letras, do mal, e gente pagando para assistir. A rede lixo de televisão assistindo, e não vai para a igreja porque estava assistindo a rede lixo. Se nojaram, que é até um pecado dizer isso, né? Mas eu estou falando se aborreceram, não queriam mais. E na hora que a calamidade veio, os olhos deles se abriram. E eles procuram Moisés e dizem, olha, temos pecado contra você e contra Deus. Então você, da sua igreja, medite. A Bíblia diz, cuide dos vossos pastores para que eles façam isso com alegria, não gemendo. Você que é católico, ligue para o seu padre. Você está bem, padre? Ligue para o seu bispo. O bispo da sua denominação, para o ministro, para o pastor.
Pergunte se essa pessoa que tem cuidado de você está bem, está precisando de alguma coisa. Temos pecado, temos desprezado você, Moisés. Consequentemente, temos pecado contra Deus. A gente não queria mais nada com Deus. Então, eles passaram primeiro a valorizar o homem de Deus. Por isso que tem igreja, por isso que tem sacerdotes. Criou-se uma doutrina terrível que não se valoriza mais os sacerdotes. Que, como Paulo diz, gastam a sua vida e a sua saúde no cuidado das ovelhas. Não vou não. Acho que no outro domingo talvez eu vá. Se não tiver um negócio, né? Passaram. Eu preguei ontem e eu estava falando. Uma vez eu botei uma pessoa disse, pastor, é porque na terça-feira para dirigir é tão pouquinho gente. É, minha filha, mas na terça-feira é o dia que eu prego. E eu vou lhe dizer uma coisa. A igreja, assim, ela é um espaço que comporta ali 500 pessoas. E dia de terça-feira dá 3, dá 4, dá 10. No dia que tiver muito bom, aí dá 15. Mas no sábado do movimento, no domingo, na quinta-feira, do cantor famoso, do pregador famoso, ou no domingo, aí. Mas no dia da ministração da palavra, de oração, de busca, que agora a gente está morrendo de saudade, amém? Lembra você que não dava valor? Que fica ligando agora, querendo, mas não ia. Não ia. Esperávamos e não ia. Por quê? Porque não era. Então essas pessoas eles viram e reconheceram. E quando o homem reconhece, o que é que vem da parte de Deus? Resposta de Deus. Bênção de Deus. Eles foram a Moisés e disse, olha, nós temos pecado, nós queremos que o socorro do Senhor, e ele é socorro bem presente, ele não é socorro bem ausente. Então, diz que em Números capítulo 14, versículo 28, diz, assim como fala, eu os ouvirei. Você já tinha visto isso? Então, se a pessoa estava muito abusado de ouvir a palavra de Deus, Deus estava ouvindo. E Deus quer ouvir coisas novas agora. Se eu me arrependo, errei, pequei, não estava valorizando, agora eu valorizo. Ah, não decorou o número não? Estou dizendo para você. Números capítulo 14, versículo 28. Da forma que você falar, é a forma que eu estou escutando, diz o Senhor. Deus viu o que é que você andava falando. Deus viu a voz do seu coração, o ânimo do seu coração. A ponto de agora as serpentes estavam lá no deserto, né? E da forma que a gente falar, é a forma que Deus vai fazer. Da mesma forma, se a gente falar, eu creio que Deus é suficiente e poderoso e vai fazer, ele diz, assim eu farei. Porque se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei da onde, querido? Dos céus. E sararei a sua terra. Aleluias. Sararei. Eles vão, você sabe por que é serpente? Né? Porque primeiro que era a ligação com a serpente lá do pecado, né? O fruto do pecado, a serpente. A serpente do Éden, ela não picava. Ela soprava mal. Então, a primeira coisa, porque Cristo se fez maldição, diz lá no Novo Testamento. Ele se fez maldição por nós. O madeiro é maldição por nós. A serpente representa isso. Ele se fez maldição pelo meu pecado, pelo teu pecado. Você está entendendo? Por isso que a serpente que entra pelas brechas, que entrou pelas brechas de Adão e de Eva,
né? Algo que parece que a gente não... A serpente parece que a gente não tem defesa, né? Quer andar no meio do mato, a gente vê o medo que fica, porque parece que a gente não tem defesa, porque ela pode estar num galho, pode estar no chão, pode estar numa pedra, pode... né? E esse povo começa a falar e ser ouvido por Deus. Eles antes não queriam ouvir nem Moisés mais, né? Aliás, eles estavam falando mal de Moisés. Agora eles vão falar com Moisés. Moisés, fala ao Senhor. Moisés, ora ao Senhor. E Moisés ora, mas Deus diz, olha, não é só suficiente, não é só sua oração. Eles também têm que ter ações. Eles têm que mudar. Tem que mudar a forma de enxergar, mudar a mente. Se perverteram a mente, despervertize. Eu inventei agora essa palavra. Volte à fidelidade, à comunhão, à fé, à união, à unidade, à posição de filho, de protegido, de guardado. E Deus diz, faça uma serpente. E Moisés ora a Deus, né? E Deus diz, não é suficiente, o povo tem que ter ações diferenciadas. Vamos fazer o seguinte, você vai fazer uma serpente. Ele está dizendo ao escritor de Hebreus que a palavra de Deus ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, mas há alguém que anotou. E Moisés quem escreveu o Gênesis. Quando Deus fala serpente, Moisés já liga logo com o jardim do Éden, mas logo uma serpente podia ser uma outra figura, logo uma serpente, o escritor de Gênesis, né? E Deus fala com Moisés, ele ora a Deus, mesmo sem entender, né? E Deus diz, faz uma serpente. O povo, pela ausência de olhar para o alto, agora era obrigado a olhar para o chão. Deus não quer ninguém olhando para o chão. Olha aquela mulher que tinha 8 anos encurvada. 8 anos, dobrada. Não podia olhar para o alto. O inimigo dobrando. Você não é anzol para olhar para baixo. Você é cabeça, não é cauda. É para glorificar, é para olhar para o alto. É para saber que é do alto que vem a resposta, né? Essa mulher E Jesus chama ela para o meio lá e a mulher é curada e ela pode olhar para o alto e glorificar, embora Jesus estivesse na frente dela e Deus está acima. Né? Tem que se redimir, tem que haver redenção, tem que haver arrependimento. João 3,13. Assim como Moisés levantou, quem disse isso foi Jesus, né? João capítulo 3, versículo 13. Olha que coisa linda. Está toda risada. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, tinha um significado. Essa serpente representava o sacrifício que Jesus se tornaria, naquele segundo, maldição em meu lugar, em teu lugar. Ele não fingiu que ia, ele permitiu que toda maldição, então, foi simbolizada na serpente. Gálatas, capítulo 3, versículo 13, diz que toda maldição verteu sobre ele. Se você quiser anotar aí, diz assim: Cristo resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Que coisa impressionante, né? Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Tomou a carga do que viria sobre nossa vida, tomou o nosso lugar, trocou amor, trocou vida, colocou vida no lugar de morte. A cruz, né, representa a maldição, como também, eu estou falando em Gênesis, não havia espinho na terra. Quando entrou o pecado na terra, começou a brotar brolhos e espinhos, cardos e espinhos.
Por isso que a coroa de Jesus é de espinho, porque representa o pecado que a gente carrega na nossa herança adâmica. Na hora que o homem pecou, começou a brotar espinho na terra, e começou a vir as mazelas, as doenças e tudo que o pecado traz, né? Por isso que botaram a coroa de espinho em Jesus Cristo. Nós temos uma tendência muito grande a errar, a transgredir, a pecar. Até porque é um sacrifício, é duro você. Por isso que a porta é estreita. Você andar em santidade é um processo de vigilância, de constância, de abrir mão, de guardar-se, né? De escolhas. E Deus disse, olha, façam uma serpente. Agora não podia ser uma serpente de um metal específico, mas uma serpente de bronze. E o bronze não é um metal do povo de Judá. Beren é um metal peça. Por que teria que ser bronze? Porque é a fusão de dois metais. Porque Jesus era homem e é Deus. Ele era 100% homem, 100% Deus. E continua sendo 100% Deus. Está entendendo? Então, a serpente de bronze tinha duas naturezas. Era a fusão de dois metais. Eu não sei como é que conseguiram fundir, mas conseguiram. Porque Deus disse, tem que ser de bronze. Chama um especialista. E tinha muitos especialistas. Tinha ourive, tinha gente especialista em tapeçaria, em viludo. Milhões de pessoas. Então alguém diz, não, eu sei como é que faz. Tem que fundir o cobre mais o estanho e dar o bronze. As duas naturezas, a humana e a divina de Deus, né? Jesus 100% homem, 100% Deus. E o Espírito Santo que é igual a Deus, né? Por isso que o Espírito Santo ele veio por sobre Maria e gerou Jesus Cristo, porque Jesus em nada pecou. Jesus nunca pecou. Porque ele não carregava no seu sangue, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo, então ele não carregava no seu sangue a herança adâmica do pecado. Ele nunca pecou. Na palavra de Deus diz que sangue é a alma, né? Sangue e sangue fala, inclusive, né? O sangue do teu irmão não está clamando até agora. O sangue está ali alguns textos, o sangue é a alma, no Antigo Testamento, né? Então, todos nós, a Bíblia diz que todo homem nascido de homem e de mulher tem essa natureza de pecado. E essa natureza pecaminosa endereça para um caminho, inevitavelmente. Porque o salário do pecado é morte. E o texto não tem meias palavras nem alisado. Porque vós estavam mortos em delitos e pecados. Morto. E vos vivificou. Como? Ele disse a Nicodemo, Nicodemo, vem cá. Nicodemo, você é doutor da lei, você é príncipe. Muito bonito, né? Uma coisa maravilhosa aí, sua roupa, aquela roupa de príncipe. Mas se você tem que nascer de novo. Porque quem não nascer de novo não vai ver o reino dos céus. Não vai ver o alto. Não vai ver a Deus. Nicodemo, mas eu entraria no vento também. É necessário nascer de novo. Como é que eu faço isso? Na pessoa de Jesus. Morrendo a velha natureza e ressuscitando em Cristo Jesus. Todo aquele que recebe Jesus nasce novamente. Se arrepende, como essas pessoas me disseram, estava fazendo muita coisa errada. Me arrependo. E Deus, amém. Quero ser uma nova criatura. Amém. Nicodemos,
Deus disse a Moisés, e pregue, que podia ser uma serpente de bronze numa estaca de ferro, numa estaca de cobre, mas numa estaca de madeira. Por quê? Porque teria que ser pregada com prego, não? Ou você acha que havia solda naquele tempo? Aí ele chamou o soldador e pregos, simbolizando o nosso Redentor, o nosso Salvador. Está entendendo? A serpente simbolizando o resgate de Jesus da morte que estava sendo preparada para a gente, né? A serpente teria que ser pregada, não era colada, não era soldada, pregada. E teria que ser levantada. Quem disse isso? Jesus. Assim como Moisés levantou. Por quê? Para olhar para cima. Por quê? Porque o povo só estava olhando para baixo. Não, olhar para baixo não. Olhar para o alto. Olhar para Deus. Olhar para Jesus. Nós precisamos apenas olhar para Jesus. Olhar para o alto. Porque Isaías 45, versículo 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhou para Deus, vai ser salvo. E Deus disse a Moisés, todo aquele que olhar para essa formação, que chamava-se Neutsan, todo aquele que olhar para ali, vai se salvar. Parece simples demais, né? Quando a gente diz assim, querido, olhe para Jesus, declare e confesse Jesus Cristo, você vai ser salvo. O cara diz, não, é muito simples. O que é que você precisa para acreditar? Não, eu precisaria levar umas 5.000 chibatadas e andar de pé descalço na geleira do Ártico tudinho, depois voltar mais 5.000 chibatadas. Não, não é necessário isso. Você tem que olhar para Jesus, olhar para Deus, confessar o nome de Jesus e será salvo. Simples. Alguém que está no deserto, no calor do deserto, sem esperança, sem remédio, sem camelô, sem nenhuma expectativa, não, picou, morreu, não tinha. Aí chega alguém e diz, não, fique tranquilo, basta você ter um mandamento de Deus. Você olha lá, que simboliza o Filho dele, Jesus Cristo, você olha para ele, aí faz o quê? Não, você olha para ele e vai ser salvo. Receba aí nessa noite, em nome de Jesus. Volte-se a olhar para Jesus. Volte-se a olhar para Jesus. Quer que eu leia de novo Isaías 45, 22? Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra. Então a internet é uma coisa que anda no mundo inteiro. Na verdade, anda no espaço, né? E pousa na terra, porque vai de satélite em satélite. Então, vai em todos os lugares. Porque eu sou Deus e não há outro. Está entendendo, querido? Quando ele diz eu sou Deus, é que os comportamentos que ele estava buscando, outras ações, não está resolvendo, não resolvia, não resolveu e não vai resolver nunca. Sabe quem resolve? Deus. Sabe quem resolve? Jesus Cristo. Amém? E vai resolver. Se você tiver fé para concordar comigo, Jesus vai resolver. Deus vai resolver, em nome de Jesus. Deus vai resolver. Ele é bom, ele é misericordioso, ele é compassivo, ele é longânimo. Ele é maravilhoso, ele é forte, é poderoso, ele é grande. E não há outro a não ser o nosso Deus. Não há Deus fora do nosso Deus. Olhai para ele e será salvo. E ele diz lá nesse texto, lá, ele diz, por mim mesmo eu tenho jurado. Olha só, Deus, olhai para mim e serei salvo. Não é olhar para... Eu agora vou falar sistematicamente, não é olhando para a rede de lixo, entendeu? Antigamente, mas agora vai ser assim. Não é olhando lá para a rede de lixo, sendo envenenada pelos venenos da serpente da rede de lixo e daquela outra do olhinho, que são duas agora, que estão a serviço do socialismo maligno, anticristão. Por que é que no meu estado bares estão abertos, academia está aberta? Eu sei que precisa mover a economia, mas o nosso governo ele é socialista. Eu não sei nem quantos anos de cadeia dá a dizer isso. Então ela abriu tudo e não abriu as igrejas.
Pode ir, aqui temos um bairro que eu gosto muito de ir lá, que é onde tem os camelô. Lá na Alecrim parece uma multidão de gente, mas as igrejas não podem. Igreja não pode. Porque sabe que se a gente olhar para Deus, Deus sara, Deus cura. Aí não tem mais como, né, aquele negócio? Não tem. Olhar para mim, não é para a malignidade que o socialismo queria botar no Brasil. Olhar para Deus. Apoiar os homens de Deus, as mulheres de Deus. Você que é homem de Deus, que é mulher de Deus, ore por esse país, ore pela sua cidade, pelo seu estado, pelo Brasil, né? Isaías 45, 22. Olhai para mim e sereis salvos, em nome do Senhor Jesus. Quando eu estava no seminário, eu tenho Mark Gregor, um pastor careca dos Estados Unidos, e ele canta um hino que é um medley de Agnus Dei, que é um hino que mexe muito com o meu coração. E ele, no meio do caminho, ele canta esse hino que diz: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele. Olhe para Jesus. Nada está perdido. Há salvação, há esperança, há cura. Receba cura, receba virtude, receba bonança, receba provisão. Receba a bênção, a paz que vem da parte de Deus. Que Deus os abençoe com toda sorte de bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.